Meus irmãos, nós vamos aprender hoje com o pastor Paulo. Quem é o pastor Paulo? O Paulo da Bíblia. Esse Paulo, o pastor Paulo, ele tem muito para nos ensinar. Irmãos, grande parte do Velho Testamento foi escrito por ele. E quando nós começamos a olhar o texto, a estudar o texto, esse texto de 2 Timóteo 4 é como, se não for a última, é uma das últimas cartas que Paulo escreveu. Então Paulo já estava no final da sua vida. Paulo já estava partindo daqui para outra. Paulo já estava morrendo. E ele termina a sua vida declarando isso. Combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Esse texto me chamou muita atenção, porque eu comecei a pensar, gente, para um cara falar isso, é sinal que ele tem crédito diante de Deus. Ou melhor, eu vou reformular. Para um camarada dizer isso, é sinal que ele não deve nada para Deus. E eu falei, Senhor, eu não poderia falar isso. Porque tem tanta coisa que o Senhor me pediu que eu ainda não fiz. Quem está me entendendo? Mas Paulo, quando ele diz isso, a impressão que tem é a seguinte, que tudo que Deus pediu para ele, ele fez. Ele fala, Senhor, pronto, acabei tudo que o Senhor mandou. Pronto, posso morrer, pode me levar. E ele declara isso, deixa aqui, diga, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E o Senhor quer nos mostrar hoje, nós vamos começar a decifrar Paulo. Eu ganhei um livro, e eu estou lendo esse livro, sobre a vida de Paulo. E quando nós começamos a decifrar a vida de Paulo, e esse texto é um texto chave, que nos faz entender e decifrar Paulo. Como que Paulo encarava as coisas. E em primeiro lugar, volte no versículo anterior, do versículo 6. Ele diz assim, quanto a mim, estou já sendo oferecido por oferta, por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O que era libação? Libação é quando eles derramavam algo, não vou derramar aqui, mas pegavam um líquido e derramavam algo para Deus. Era uma oferta derramada. Então o primeiro segredo de Paulo era que a vida dele era uma oferta. Amém? Quem quer aprender com Paulo aqui hoje? Diga assim, eu preciso aprender com essa pessoa que fez muita coisa na Bíblia. Então o primeiro segredo de Paulo é que a vida dele era uma oferta. Se nós olharmos, põe Filipenses 1:21 aí, por favor. Filipenses 1:21 diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, Filipenses 1:21, diz o seguinte, olha lá, quanto a mim, não, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a vida de Paulo era uma oferta a Deus. O que é viver como a sua vida sendo uma oferta? É você começar a se dispor a fazer coisas que você não quer fazer, mas fazer porque é certo fazer. Amém? Diga, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você está vivo ou está morto? Estou vivo, então viva com Cristo. Você está vivo ou está morto? Ah, eu vou morrer. O morrer é lucro. Lucro por quê? Porque eu vou para o céu. Então a vida de Paulo era uma oferta entregue a Deus. Quando eu começo a decifrar Paulo, os segredos milenares de Paulo, eu começo a entender com uma coisa simples. A vida dele era uma oferta. E quando eu transformo a minha vida numa oferta, eu começo a fazer coisas por sacrifício. Eu faço as coisas para Deus. Eu vivo para Deus. Eu aprendo a fazer coisas que eu não quero fazer, mas que Deus quer. E entre a vontade de Deus e a minha vontade, a minha perde, a de Deus ganha. Eu posso ir emburrado, mas eu vou emburrado, mas obedecendo a Deus. Eu posso ir chorando, eu vou chorando, mas eu vou obedecer a Deus.
Eu posso ir esperneando, eu vou esperneando, mas eu vou esperneando obedecendo a Deus. Quando a minha vida é uma oferta, eu ando reto, mesmo sem eu querer, porque a minha vontade está sujeita à vontade de Deus. Diga, eu preciso aprender isso hoje. A minha vida precisa ser uma oferta. O segundo segredo de Paulo, põe o próximo, combati o bom combate. O ministério é uma guerra. Diga assim, minha vida é uma oferta e o ministério é uma guerra. Muitos estão morrendo ministerialmente. Muitos estão se desviando. Muitos estão manchando o seu chamado. Simplesmente porque eles ignoram isso. Eles ignoram o que Paulo sabia. Chamado, ministério, vida com Deus, é guerra. Gente, guerra. Aí você pode chegar e estar pensando assim, meu Deus, eu tenho tanta guerra na minha vida, e eu vim na casa de Deus para receber paz. E eu estou ouvindo esse gordinho me dizer que viver com Deus é guerra. Eu não volto aqui nunca mais. O que eu estou querendo te dizer é que a guerra de viver com Deus não é a guerra com Deus. É você guerrear para agradecer a Deus. É guerrear para agradar a Deus. É guerrear para crucificar a tua carne todo dia. É guerrear para você não permitir que Satanás domine a sua vida. É essa guerra que, se a gente menosprezar a guerra nos engole. E a pior coisa de uma pessoa que serve a Deus é esquecer que o ministério é uma guerra. Combati o bom combate. Vamos aprender com Paulo? Ministério para ele era guerra. Mas uma guerra que ele travava fielmente a Deus. Amém? É uma guerra para não se desviar. É uma guerra para se manter firme. É uma guerra para se manter íntegro. Sim ou não? As oportunidades para fazer coisa errada aparecem. Mas nós estamos em guerra e vamos vencer. E vamos nos manter íntegros e retos diante do Senhor. Por quê? Porque estamos em guerra. E sabe o que está acontecendo com as pessoas que estão caindo? Elas perderam a noção da guerra. Elas entraram numa vestimenta de religião e se tornaram religiosos. Há tempo de guerra, há tempo de paz. Ah, mas eu estou no tempo da paz. Irmãos, nós estamos no tempo da guerra. Se você não lutar, você vai cair essa semana. Estou falando besteira? Estou falando besteira, irmãos? Você sabe, eu sei. E nós precisamos aprender com Paulo. Diga, minha vida é uma oferta. Meu ministério é guerra. E eu preciso guerrear. Terceiro, completei a carreira. A carreira, eu não estou falando de uma carreira, você começa sendo cooperador, depois você vira obreiro, depois você vira diácono, depois você vira presbítero, pastor, depois você vira bispo, depois você vira apóstolo, depois você vira vice-anjo, depois você vira anjo, depois você... Não é essa carreira que eu estou dizendo. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de títulos. Eu não estou falando de... Não. Eu estou falando de uma carreira. Está me dizendo que eu começo pequeno e termino grande. Sim ou não? Amém? Então você começa. Eu me lembro quando eu comecei, estava contando de manhã. Eu entrei no banco como office boy. De office boy, eu me tornei escriturário. De escriturário, eu me tornei caixa. De caixa, eu me tornei subtesoureiro. E de subtesoureiro, eu fui para a rua. Você achou que eu ia ser o quê? Diretor do banco? Esse cara, mas eu sei onde vai parar. Ele vai ser diretor do banco. Não. Eu fui servir o exército, quando eu voltei, me tiraram. Mas foi lá que eu conheci a mulher da minha vida. A recepcionista do banco. E aí já olhou um olhar 43, e aí você já viu. Irmãos, carreira, presta atenção. Não estou falando de títulos na igreja, amém? Está entendido isso? Eu estou falando de começar pequeno e terminar grande. Completar a carreira
significa que você precisa avançar todo dia. Você precisa crescer todo dia. Se você veio aqui essa semana, você tem que estar essa semana melhor do que você esteve aqui a semana passada. Hoje você tem que estar melhor do que ontem. Hoje você tem que estar pior do que amanhã. Amanhã você tem que estar melhor do que hoje. Porque a carreira envolve crescimento. E é algo que precisa ser completado. É como se Paulo estivesse falando, eu completei a carreira. Eu comecei pequeno. E eu fui crescendo. Eu fui crescendo. Eu fui crescendo. Coisas que eu chorava, passei a não chorar mais. Coisas que eu sofria, passei a não sofrer mais. Coisas que me abalavam, graças a Deus, passou a não me abalar mais. E o Senhor está te dizendo hoje, você precisa completar a tua carreira. E completar a tua carreira significa você vencer coisas que te machucam. Nós estamos entrando hoje no dia 1º de dezembro. Fala para a pessoa que está do seu lado, feliz mês novo. Estamos entrando no último mês desse ano. É ano de crescimento. Você vai crescer ou não? Eu não estou falando de caráter, não estou falando de personalidade, não estou te chamando de criança. Eu estou aqui trazendo palavra espiritual, amém? Fica ninguém chateado aqui não. Estou falando espiritualmente. Nós precisamos vencer algumas coisas. Qual foi a última vez que você passou por uma situação e o teu marido, a tua esposa, teus filhos, falou assim, mãe, pai, você não vai se desesperar não? Porque a última vez você se desesperou. E você falou assim, não filho, eu já venci isso, graças a Deus. Antes eu chorava mesmo, agora eu não choro mais não. Porque essa situação não merece nem uma lágrima minha. Qual foi a última vez que você sentiu que você venceu algo? Que você ultrapassou um limite? Andar com Deus significa crescer o tempo todo. Amém, meus irmãos? Andar com Deus é crescimento. E tem muita gente que está atrofiando. E Deus está te mandando hoje começar a crescer. Cresce, irmãos. Cresce espiritualmente. Faça uma coisa que você tem medo de fazer. Pula de paraquedas. Tem que ser muito louco para fazer isso, né, irmão? Olha, na minha lista de coisas que eu vou fazer na vida, a última é morrer. A penúltima é pular de paraquedas. Meu Deus do céu, o cara tem que ter uns 20 parafusos a menos para pular. Quem tem coragem de pular de paraquedas? Sério mesmo? Quem já pulou de paraquedas? Ninguém pulou. Quem tem coragem? Levanta a mão. Olha, eu não vou pular, mas que eu quero estar no aviãozinho na hora, eu quero, para ver sua cara. Vai lá, você não falou que tinha coragem? Pois é, mas aqui de cima, eu disse que eu tinha, mas agora, estou vendo tudo pequenininho. Vamos arrumar outra coisa para fazer? Irmãos, nós precisamos completar a carreira. Amém? Combater o combate. Ministério é guerra. Completei a carreira. Nós precisamos crescer. Não dá para você viver a vida e notar que a tua vida está piorando a cada dia. Eu não estou falando financeiramente, não. Aliás, me desculpe, mas tem gente que o dinheiro está atrapalhando. Tem gente que às vezes se perder dinheiro vai ajudar. Porque o dinheiro está atrapalhando. Está de brincadeira que dinheiro atrapalha alguém? Atrapalha. Não estou falando de ter dinheiro. Eu estou falando de você vencer situações na tua vida e que você já não vence há muito tempo. O que hoje você pode me dizer, olhar para Deus e falar assim, essa semana eu venci isso? Alguém pode, aqui agora, dizer alguma coisa que você venceu essa semana? Que você não vencia, não conseguia, mas conseguiu essa semana? O quê? Tirou 2 dentes. Tinha medo de dentista? Tá vendo? Medo de dentista, tirou dente, logo 2. Tum. Simples. O que o senhor venceu, Solete? O senhor mesmo colocou o piso? Ô, glória! Irmãos, a velha guarda tá dando de 10 na gente aqui, irmão.
Quem não sabia colocar piso, colocou piso. Quem precisou arrumar o piano, arrumou o piano. E você? O que você essa semana vai vencer? Porque isso envolve completar carreira, irmão. O ministério, a tua vida precisa avançar. E Deus está mandando você hoje colocar o lixo para fora. Foi o que nós falamos aqui algumas semanas atrás. Não é hora de chorar pelo leite derramado, é hora de limpar o fogão. Amém? Diga, eu não vou chorar pelo leite derramado. Eu vou limpar o fogão. Limpa o fogão, irmãos. Põe o leite para esquentar de novo. Derramou de novo, limpa o fogão. Assim é a nossa vida. Amém? E terminando, guardei a fé. Versículo 7. Guardei a fé. Fé para ser guardada. O evangelho está sendo escandalizado por muitas pessoas. A Bíblia diz, aí daquele por quem o evangelho for escandalizado, o meu nome for escandalizado, é melhor que ele amarre uma pedra no pescoço e pule no mar, na água, e morra afogado, do que escandalizar. Irmãos, ontem fiquei sabendo de um pastor que foi pego em pedofilia. Oh, meu Deus, que vontade de dar um soco nele. Torceu o pescoço desse camarada. Sabe? E aí imagine se você é uma ovelha desse pastor. O que acontece com a tua fé? O quê? Se o meu pastor fez um negócio desse, eu não vou ser mais nem crente. E é isso que está acontecendo. A fé está acabando por falta de referência. Só que o autor e consumador da fé é Jesus Cristo. E nós precisamos blindar a nossa fé. O segredo de Paulo qual foi? Nada esfriava a fé dele. Está entendendo isso? Porque você pode ter duas posturas. O que não vai faltar, olhe para cá, o que não vai faltar nos últimos dias é gente que escandaliza o evangelho. Não vai faltar. Só que você tem duas coisas. Ou entrar no barco do escândalo e desviar, ou você for ser como Paulo, combati o bom combate, guardei a carreira, eu completei a carreira e guardei minha fé. Diga assim, Senhor, me dá forças para guardar a minha fé de todos os escândalos que estão vindo por aí. Amém? Irmãos, nós temos que entender esse princípio. Guarda a tua fé. Jesus falou, porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Guarda a tua fé. Irmãos, que Deus me livre e me guarde em nome de Jesus, que o inimigo não tenha poder sobre a minha vida e que o Senhor me revista do poder dele todos os dias. Eu me coloco em santidade no altar, que essas palavras não tenham poder no mundo espiritual. Mas, irmãos, olhe para cá. Se eu vier a pecar, a cair, a causar escândalo, não se desvie por causa disso. Se eu vier a envergonhar o evangelho, eu vou prestar conta com Deus. Mas você não pode mudar a tua fé. Você precisa guardar a tua fé. Amém, meus irmãos? Guardar a tua fé. Ore pelas pessoas. Ore. E guarda a tua fé. Porque se você não for firme na fé, Paulo teve tanto motivo para se desviar, irmãos. E o que não está faltando motivo agora é para a gente se desviar. Mas o motivo para a gente permanecer firme é guardar a fé. Diga assim, uma vida como oferta, ministério como guerra, uma carreira para completar, uma fé para guardar e uma coroa para receber. A palavra do Senhor diz no versículo 8, põe no versículo 8 aqui. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem ama Jesus, diga amém. Amém. Quem quer que Jesus volte, diga amém. Amém. Diga Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Diga eu amo a sua vinda. E eu espero a sua volta. E me aguarda a coroa da justiça. De novo, diga assim comigo. A minha vida como oferta.
Ministério como guerra. Uma carreira para completar. Uma fé para guardar. E uma coroa para receber. Glória a Deus, esses são os segredos de Paulo, que fez ele se manter vivo, e é isso que nós temos que seguir. Guarda a tua fé. O que não vai faltar, você viu irmão tal? Você viu falar do irmão tal? Qual? Aquele cantor tal, vi. Você não sabe o babado. O que aconteceu? Ele fez isso. Eu guardo a minha fé em nome de Jesus. Você viu aquele pastor? Que pastor? Aquele pastor, sei. Aquele pastor daquela igreja, sei. Aquele da televisão, sabe, sei. Ele fez isso. Ah, eu vou guardar minha fé em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Porque o diabo não vai conseguir te arrastar. Ele já arrastou 1/3 dos anjos. E ele quer te arrastar, te tirar da presença de Jesus por esses escândalos. Mas Deus está levantando um povo aqui que vai guardar a fé. Deus está levantando um povo que vai ter sua vida como oferta. Deus está levantando um povo que não vai menosprezar a guerra. Teu ministério é uma guerra. Você entendeu isso? A guerra para não pecar. A guerra para se manter santo. A guerra para se manter íntegro. A guerra para obedecer a Deus. A guerra para não obedecer sua carne. A guerra para crucificar sua carne todos os dias. Essa é a guerra que eu estou falando. Porque, irmãos, assim, o diabo sabe que se ele se manifestar, imagine, imagine que você amanhã acordou, saiu, abriu a porta de casa, colocou o pé na rua, no meio da rua uma pessoa endemoniada. O que você vai fazer? Sai em nome de Jesus. Sim ou não? Vai ter que sair ou não vai? Vai. Chegou no seu trabalho. Entrou no ônibus. Dentro do ônibus uma pessoa endemoniada. O que você vai fazer? Rapaz, chegou no seu trabalho, seu chefe, todo torto assim, endemoniado. O que você vai fazer? Então, o diabo, se ele estiver na tua frente, manifesto em alguém, ele já sabe que você vai expulsar em nome de Jesus. Ele faz isso? Não! Ele vem no dia a dia, no laço, na cilada, nas artimanhas, nas situações. Quem está me entendendo? E essa é a guerra. E você precisa discernir a guerra. Porque se o diabo aparecer, manifesta em alguém, é expulsar e sai no nome de Jesus. Mas quando ele vem trazendo uma pessoa para te trair, uma pessoa para chegar para você, você está atravessando a rua, e a pessoa chega para você e fala assim, você não vai dar certo na vida. Ué, que isso, tá maluco? Não te conheço. Mas de repente o seu pai chega para você, filho, escuta o que papai está te dizendo. Sua vida não vai dar certo nunca. Machuca ou não machuca? Sua mãe fala, filho, como você é feinho, filho. Como você é esquisita, minha filha. Filha, você é uma lambisgoia, minha filha. Machuca ou não machuca? Se o diabo tem dois que vai dar brecha, um desconhecido na rua ou uma pessoa da sua família, você acha que o diabo vai usar quem? Quem tem mais peso sobre a tua vida. Quem está entendendo que é uma guerra? Então nós, e às vezes, irmãos, entenda uma coisa, existe a voz da pessoa, eu tenho meditado nisso, e existe a voz da ferida da pessoa. Vou repetir. Existe a voz da pessoa, essa que você está me ouvindo. Mas imagine que eu tenho uma ferida no meu coração. E essa ferida no meu coração, às vezes ela fala. Ela tem uma boquinha. Fala desaforo. E ela lança palavras que machucam. E cabe a você, presta atenção, discernir a guerra para saber quando é a voz da pessoa e quando é a voz da ferida. Quem pegou? Diga, eu preciso discernir quando é a voz da pessoa e quando é a voz da ferida. Então, às vezes, tem uma pessoa na sua família, pode ser sua esposa, seu marido, que ele está atolado no trabalho. Ele está passando uma situação no trabalho terrível. Está tirando ele do sério.
E ele chegou em casa e despejou sobre você. É certo fazer isso? Não. Ele tem que fazer isso? Não. Mas, quando ele despejar, você tem duas situações. Você tem situação de não encarar que é uma guerra e levar para o lado pessoal. Presta atenção. Levar para o lado pessoal. Assim que você fala comigo? Você chega do serviço e já despeja em cima de mim? Eu mereço ouvir tudo isso? Eu estou aqui do teu lado. Olha só o que eu estou ouvindo de você. Você me disse isso, você me disse aquilo, você me disse aquilo outro. Isso é reação natural. Só que eu estou te chamando para crescer. Vem crescer. Eu estou te chamando para você aprender a ouvir a voz da ferida. Vamos usar esse exemplo. Teu marido está sendo humilhado o dia inteiro pelo chefe. Teu marido está a ponto de ter um ataque de nervos. Não é certo ele fazer isso. Eu não estou aqui sendo advogado de defesa do seu marido. E você, marido, se está fazendo isso, não justifica fazer isso. Explica, mas não justifica. Só que o que eu quero mostrar, que esse descontrole emocional também tem uma boca. Quem pegou? E não é nada pessoal. Seu marido não está deixando de te amar. Não é nada pessoal. Só que o descontrole dele, a ferida que precisa ser curada, está falando por ele. A mulher que não é sábia já arma um barraco. É assim que você fala comigo? Desse jeito que você fala comigo? O cara foi humilhado o dia inteiro pelo chefe e chegou em casa e quebrou o pau com a esposa. E falou que não devia para a esposa e ouviu que não devia para a esposa. Normalmente é assim. Só que aquele que tem discernimento entende que o ministério é guerra. Fala, opa, meu marido não falaria desse jeito comigo. Ele não está bem. Minha esposa não falaria desse jeito comigo. Ela não está bem. Eu vou me aquietar e lá na frente eu vou falar. Porque quem está falando não é essa pessoa. Quem está falando é a ferida. De um jeito errado, meu marido está gritando por ajuda. De um jeito errado, minha esposa está gritando por ajuda. E como eu estou discernindo a guerra, o que meu marido está precisando é de ajuda. Falou besteira, não devia ter falado. Eu sei disso. Isso a gente resolve lá na frente. Mas ele é o homem da minha vida, ela é a mulher da minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou discernir a guerra. Quem pegou isso, irmão? E Deus hoje está te dando a condição de decifrar a guerra. Para decifrar a guerra, você precisa entender que você está na guerra. Não, pronto, estou na guerra, estou no campo de batalha. Já entendi. O meu inimigo vem por lá. Já entendi. Pera, ela está me dizendo que o meu inimigo é meu marido? Não. Estou dizendo que o seu inimigo é o diabo. E o diabo está aí no mundo, detonando as pessoas. E o diabo está usando o chefe do seu marido, talvez, para arrebentar com ele. Para arrebentar com ele. E que de repente, infelizmente, ele usou você como válvula de escape. Está errado, não é para fazer isso. Mas você, como mulher sábia, você vai discernir. Essa não é a voz do meu marido. Essa é a voz da ferida. E eu já sei como é que eu vou lutar. Eu não vou bater boca com meu marido. Eu vou mirar no diabo. Que praga nenhuma chegará na minha tenda. E vice-versa. De repente a sua esposa começou a gritar, começou a falar, começou a te agredir. Você fala, opa, qual o pensamento inicial? Vou largar essa mulher. Tem uma outra lá que está me dando um mole. E eu vou largar ela e vou arrumar outra. E sempre foi assim na sua vida. Primeiro casamento não deu certo, segundo casamento não deu certo, terceiro casamento não deu certo. Vai até onde esse negócio? Você precisa entender que os laços vêm. Você precisa discernir a guerra. E aprender como Paulo. Diga, minha vida é uma oferta. Meu ministério é uma guerra. Uma carreira precisa ser completada. Uma fé precisa ser guardada. De todo escândalo. De toda frieza. Eu preciso guardar minha fé. E eu vou receber minha coroa. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus está aqui, irmãos. Eu quero dizer que a tua casa não vai ter guerra. Mas se tiver guerra, você vai discernir a guerra. E você vai vencer guerras em silêncio. A maior arma, muitas vezes, é o silêncio. Ué, mas você é omisso? Vou deixar meu marido e minha esposa falar o que quer comigo assim, sem falar nada? Não. Alguém tem que ser espiritual na tua casa. Se o teu marido, tua esposa não está sendo, seja você. Normalmente o espiritual parece que é o mais idiota. Desculpa a palavra. Normalmente o espiritual parece que é o mais imbecil. Parece. Por quê? Porque ao invés de dar de volta, ele se aquieta. Aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Salmo 46. Ao invés dele dar de volta aquela agressão, ou ela, Lamentações 3, bom é esperar no Senhor, e isso em silêncio. E de repente, quando está tudo bem, você está lá passeando com seu cônjuge, andando na praia, pés na areia, você fala assim: amor, deixa eu conversar um negócio com você. Claro, o que foi, amor? Você lembra aquele dia? Que dia? Porque quem bate esquece. Quem apanha não esquece. Teve um dia que você gritou comigo em casa. Eu não me lembro, eu sei que você não se lembra. Mas eu só quero te dizer que eu fiquei muito chateado com isso. Ué, mas nós estamos aqui na praia andando na areia, tão bom, nós vamos discutir agora. Não, amor, nós não vamos discutir. Eu só quero te dizer que eu esperei o momento certo para falar com você. Que tem coisas que você está me fazendo, que está me machucando. E você é homem da minha vida. Você é a mulher da minha vida. Eu quero envelhecer do teu lado. Mas essas feridas estão falando por você. Eu aprendi num culto de domingo à noite. Eu vou na igreja várias vezes, mas teve um domingo à noite, num culto de Santa Ceia, que eu aprendi que a ferida também tem boca. E que eu preciso discernir a voz da pessoa e a voz da ferida. A voz da ferida é mal educada. A voz da ferida às vezes fala até palavrão. A voz da ferida, sabe? Quer saber uma característica? A voz da ferida traz o passado de volta. E aquele dia que você fez isso? Quando? Há 5 anos atrás. Que você fez isso comigo. 5 anos. E aquele dia que você fez isso, quando? Faz 3 anos. 3 anos. Porque a voz da ferida quer anular a cruz. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a voz da ferida quer dizer o seguinte: nada passou e nada foi feito novo. Tudo está como antes. Você está indo na igreja e não está adiantando nada. Para que ir? Vai mais não. Fique em casa. A voz da ferida é cruel. E a voz da ferida se mistura com a sua voz. E aquele que não tem discernimento mistura uma voz com outra. E a voz da ferida passa a ser a sua própria voz. Oh, Senhor. Obrigado por essa revelação que o Senhor está dando para a sua igreja. A partir de hoje, você vai ficar quieto em muitas situações que antes você esbravejava. Por quê? Porque às vezes o teu filho está gritando por ajuda do jeito errado. Amor, você viu do jeito que esse menino falou comigo? Vi. É certo falar desse jeito? Não. Mas qual foi a última vez que você pegou teu filho, abraçou teu filho, passou a mão no cabelo do seu filho? Qual foi a última vez que você pegou seu filho para jogar videogame? Para fazer uma coisa que é legal para ele?
Não é para você pegar teu filho e brincar de lavar carro. Lavar carro é coisa de adulto. Você tem que pegar teu filho, tua filha, e fazer uma coisa que agrade ele. Pai, você tem filha? Qual foi a última vez que você pintou as unhas dela? E você deixou ela pintar as suas? Tá maluco? Minha filha vai pintar minhas unhas? Vai. Mas como é que vai ser? Depois você pega a acetona e tira. Mas jamais ela vai esquecer disso. Jamais. E o dia, pai, você vai dar tanto carinho para sua filha, que no dia que chegar um namorado querendo namorar com ela, ela vai falar assim: será que esse cara vai dar para mim o que o meu pai me dá? Não, então não quero. Porque eu tenho uma referência. Meu pai me leva para jantar. Meu pai abre a porta do carro para eu entrar. Meu pai me conta uma história antes de dormir. Meu pai me dá carinho. E aí, você não sabe, pai, mas ao dar carinho para sua filha, você está mostrando para ela que ela tem que arrumar um homem melhor do que você é. Mãe, dê carinho para o seu filho. Dê carinho para o seu filho. Abrace seu filho. E o dia que vier, porque a mãe é exigente, o dia que vier aquela lambisgoia de olho no seu filho, você vai falar assim, ele vai falar assim, ela não vai me dar o que minha mãe me dá. Minha mãe é carinhosa comigo. Irmãos, o seu maior campo missionário está dentro da sua casa. Eu lamento mesmo. Eu lamento acabar com os teus sonhos. Mas provavelmente você não vai para a África fazer missões. Provavelmente você vai ficar em São Gonçalo. Para que bairro? O bairro que você mora. Para que rua? A sua rua. Que casa? A sua casa. Sabe quem foi Lloyd na Bíblia? A avó de Timóteo. Qual foi o livro que Lloyd escreveu? Nenhum. Qual foi as curas que Lloyd fez? Não sei. Mas eu só sei de uma coisa. Timóteo só foi Timóteo por causa do joelho de Lloyd. Você está gerando pessoas que vão mudar essa nação. Noé só salvou a família dele. Noé, Sem, Cã, Jafé, sua esposa e suas noras, e acabou. Davi, ele quis ganhar o mundo todo e perdeu sua própria casa. Cuida da sua família. A sua família pode ser meio desajeitadinha. Todas são. Mas é a tua. Foi a que Deus te deu. É a tua. Ah, mas tem umas coisas, eu sei que tem, a minha também tem. Vamos se ajeitar, nós somos na guerra. Mas você não vai abrir mão da tua casa. Você não vai abrir mão da sua família. Não, mas você não está entendendo, abriram mão de mim. Deixa essa pessoa com Deus. Deus faz com que o solitário habite em família. Essa pessoa talvez não venha aqui ouvir uma palavra como essa. Está lá assistindo o Faustão uma hora dessa. E você aqui está ouvindo essa palavra. Não abra mão da sua casa. Não abra mão da sua família. Não abra mão. Você está em guerra. Nessa guerra, marido, não vai faltar menina para dar em cima de você. Nessa guerra, irmã, não vai faltar homem para dar em cima de você. Só que nessa guerra, você sabe que se você trair seu cônjuge, você vai para o inferno. E que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E que você tem chance para trair, sem sequer seu cônjuge ficar sabendo nunca. Só que Deus está vendo. E não adianta sua esposa não vê, seu marido não vê, e você saber que Deus está vendo. E que naquele motel, naquela tarde, que você fez aquela situação com aquela pessoa, você se sentiu tão bem,
Mas Deus estava lá. E o Espírito Santo, dentro de você, chorando com gemidos inexprimíveis. Sua carne estava em festa, mas seu espírito estava chorando. E o Senhor te ama desse mesmo jeito. Eu quero encerrar dizendo para você isso. O Senhor continua nos amando. Amém, meus irmãos? Eu nunca vou me esquecer, quando eu aprendi isso, que tudo que eu fizer de certo não vai fazer Deus me amar mais. E tudo que eu fizer de errado não vai fazer Deus me amar menos. Ele simplesmente me ama. Amém? Aleluia. Ó, eu vou para a igreja hoje para Deus me amar mais. Vem mais não. Ele te ama se você não vier na igreja. Como assim? Amor é uma coisa, não muda. Ele já te amava quando você estava naquele baile funk. Ele já te amava quando você enrolava aquele baseado. Ele já te amava quando você rebolava até o chão. Ele já te amava quando você ficava naquelas noites e matinês de carnaval. Ele sempre vai te amar. Independente do que você faça, Ele te ama. Agora, alegria e tristeza muda. Se eu fizer o que é certo, Deus me ama. Deus fica feliz. Se eu fizer o que é errado, Deus fica triste. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo se alegra. O Espírito Santo se entristece. Aleluia. Deixa esse louvor entrar na tua vida. Tem muita gente aqui que está precisando se sentir amado. E hoje você vai sentir um abraço do Espírito Santo. Quem vai servir a ceia já se prepare aqui. Espírito Santo, obrigado por nos amar. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia.